Hoje é o meu objetivo, apesar da hora, é meu objetivo terminar o terceiro pilar do culto comunitário. Nós temos estado a falar ao longo desta série sobre os 4 pilares do culto comunitário. Primeiro pilar, qual foi? Oração. Segundo foi palavra. Estamos no terceiro, que são os cânticos. E, se assim Deus nos permitir, para a semana terminaremos com o quarto, que são começaremos pelo menos a falar sobre este último tema, que são as ofertas. Então, nós não podemos dizer que nos reunimos para ter culto ao Senhor Deus se faltar algum destes 4 pilares. Então, sempre que nós nos reunimos no dia do Senhor para estar em conjunto como igreja do Senhor Deus, nós precisamos de ter momentos de oração, momentos de dedicação à palavra, momentos de cânticos e também momentos de nós podermos também assim adorar ao Senhor também através das nossas ofertas. Então hoje será o terceiro episódio ainda a falar sobre os cânticos. Nós na semana passada estivemos a falar sobre o jejum, devido a começarmos com este tempo do Juntos Minho. Fiz este intervalo, mas os irmãos não assistiram aos anteriores episódios e quiserem, basta irem ao YouTube da igreja e terão, há 2 semanas atrás e há 3 semanas atrás, à partida, terão a primeira e a segunda parte sobre os cânticos. A passagem que nós iremos ler, como é uma passagem mais, ou melhor, é uma pregação mais temática, nós iremos ainda assim ler a passagem de Colossenses 3, versículo 16, carta de Paulo à igreja de Colosso, então, capítulo número 3, no versículo 16. Neste caso, vamos ler até o 16 e o 17. Colossenses 3, versículo 16 e versículo 17. Como habitualmente faremos a leitura aqui na igreja, na versão Almeida século XXI, e diz assim a palavra do Senhor: A palavra de Cristo habita ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Então até aqui a palavra do Senhor, e leva-nos já a adentrar a continuação da nossa mensagem, na qual nós somos lembrados que a Bíblia nos desafia a nós cantarmos salmos com ação de graças, com ações de graças no coração, com gratidão no nosso coração. Novamente, como nós já temos vindo a falar, nós cantamos no momento do culto público não meramente porque gostamos ou deixamos de gostar, não porque é algo que nos anima, não porque é algo que nos emociona, mas sim porque Deus nos manda. Nós cantamos porque Deus nos manda cantar. E nós encontramos várias porções das Sagradas Escrituras que nos ensinam que nós devemos cantar. Nomeadamente nesta passagem em causa, nós vemos como Paulo está a instruir a igreja, não é? Que eles deveriam ser edificados na palavra de Deus, que eles iriam se admoestar uns aos outros, se aconselhar uns aos outros, estarem, não é, a renovar a fé e a esperança uns dos outros. E como é que uma forma deles poderem fazer isso? Através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo isto são sinónimos para dizer que quando eles se reuniam, deveriam se reunir à volta da palavra também cantada. E esse tem que ser o nosso momento dos cânticos. O nosso momento dos cânticos nada mais, nada é, ou nada mais pode ser do que a palavra de Deus cantada. Então, nós, mais do que eventualmente querermos ouvir músicas ou melodias ou letras bonitas, nós devemos lembrar, decorar, não é? Pregar uns aos outros a palavra do
Senhor Deus. Por isso, uma das formas que nós temos até de maior segurança que temos é cantar diretamente porções das Escrituras. A última música que nós cantámos, como os irmãos viram, o melhor número da música é Salmo 34. Porquê? É o Salmo 34. Nós estamos a cantar literalmente porções das Sagradas Escrituras. Mas isso não quer dizer que nós não podemos cantar verdades das Escrituras que não sejam escarrapachado, como nós aqui costumamos dizer, a Bíblia. Podemos cantar músicas, canções, não é? Hinos, cânticos, que sejam, não é? Iluminados ou inspirados, digamos assim, na palavra do Senhor, ok? Nós basearmos-nos em aspectos que têm a palavra do Senhor para depois cantarmos, como fizemos igualmente anteriormente, já no domingo de hoje, então no culto de hoje. Então, outra passagem que nos leva exatamente a meditar sobre isso é na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 19. Então, Efésios 5, 19, diz-nos o quê? E relembro nós que, por sua vez, acabamos de concluir a carta de Paulo aos Efésios, não há muito tempo. Relembro que a carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Colossenses têm muitos temas intercambiáveis. A mesma coisa é falada de forma bem parecida em ambas as cartas. Então, Efésios 5,19 diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Então, mais uma vez, nós somos desafiados assim o fazer. Outra passagem que nós lembramos exatamente de precisarmos de desenvolver na nossa prática do culto ao Senhor com a ação de graças, nós encontramos em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Então, carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13. Uma palavra muito conhecida também, ou melhor, uma porção, quero dizer, da palavra muito conhecida, um versículo bastante conhecido que diz: alguém entre vós está aflito, ore. Alguém está contente, cante louvores. Então, algo que tem que fazer parte intrínseca, algo que tem que fazer parte da nossa caminhada cristã é exatamente o nosso cântico da palavra do Senhor. O nosso cântico da palavra do Senhor, mas nunca esquecer algo que também, em particular, logo no versículo, na passagem dos Colossenses, nos lembra, que é o cântico com a ação de graças. A gratidão é algo que tem que estar sempre presente no nosso coração. A gratidão é algo que faz parte do nosso dia a dia. Nós buscarmos desenvolver a gratidão ao Senhor Deus faz exatamente com que nós muitas vezes vamos tirar toda aquela sujeira, espiritualmente falando, que nós muitas vezes temos nos nossos olhos. Porque estamos a esquecer de dar graças a Deus pelo que temos e muito mais preocupados em reclamar a Deus daquilo que nós não temos. Nós muitas mais vezes estamos presentes e é muito mais frequente que nós até nos momentos em que nós nos reunimos nas chamadas reuniões de oração, muito mais passamos por norma tempo a pedir do que a agradecer. Quantas e quantas vezes, não é? Nós até podemos dizer: irmãos, agora só orações de agradecimento. E no máximo a gente aguenta ali uma ou duas e logo a seguir: mas Senhor, ajuda a minha tia que está lá e não sei o quê e tal, e que continua. Porque nós temos muito essa forma de lidar e infelizmente, como já dizia um pastor que eu ouvia dizer o seguinte, que o cristão sofre muito de amnésia espiritual. Porquê? Sofre de amnésia espiritual. Nós somos assim rápidos a esquecer as coisas que o Senhor faz por nós. Amados, possivelmente quantos de nós e quantas pessoas já passaram por esta igreja que tinham literalmente testemunhos de que Deus os tinha livrado da morte? Que eles viram mesmo que iam morrer, passaram por situações de: olha, só não morri porque foi Deus. E quantos igualmente destas pessoas não estão aqui connosco, não estão a congregar, não estão a servir ao Senhor neste momento? Porque muitas vezes nós, infelizmente, de forma egoísta, buscamos a bênção, mas depois não queremos saber do Deus da bênção.
A gente busca, Senhor, faz propósitos, não é? Entra em tempos de jejum e oração. Senhor, ó Deus, dá-me este livramento. Senhor, cura-me desta doença terminal. E Deus cura. Deus vai e faz um milagre, cura. A gente se alegra. E assim, passado um tempo, a vida espiritual da pessoa está ali, naquela rama, uma coisa assim. A gente, então, mas Deus não o livrou da morte? Não haveria motivos para ele estar radiante, para ele estar contente, para ele ser grato ao Senhor? Mas está bem, mas e também Deus nos livrou da morte e nós também muitas vezes não estamos nem aí para Deus. A morte espiritual, a condenação eterna, se nós estamos em Cristo Jesus, é porque nós fomos trazidos da morte para a vida. E por isso todos os dias temos motivos para cantar louvores ao Senhor de gratidão. Sabendo exatamente que se não fosse Deus, não fora Deus, e todos nós justamente iríamos perecer para toda a eternidade. Então temos motivos mais do que suficientes. Não tivéssemos nós os dois braços, não tivéssemos nós as duas pernas, e Deus continuava a ser merecedor de todo o nosso louvor. Fôssemos nós cegos, surdos e mudos, Deus era continuamente merecedor de todo o nosso louvor, amados. Nós muito mais, até como já venham a chamar a atenção, muito mais do que querermos dizer que amamos a Deus por aquilo que Ele faz, e faz muito, devemos cada vez mais aprender a amar a Deus por quem Ele é. Ainda hoje cantamos a dizer exatamente que Deus é maravilhoso, que Deus é criador dos céus e da terra, que Deus fez tudo e tudo está debaixo do seu domínio e tudo Ele governa. Nós temos mais do que motivos suficientes para todos os dias, mesmo cantando, independentemente das nossas qualidades vocais ou da nossa coordenação ou da nossa afinação ou da nossa noção de tempo, nós temos motivos para, com tudo o que somos, com tudo o que temos, louvarmos o Senhor. Eu já contei várias vezes este testemunho aqui. E vou voltar a contar mais uma vez. Sobre o testemunho de quando o pastor Renato Vargens visitou o Haiti na altura em que aconteceu aquele grande terremoto lá e aquela parte da ilha ficou arrasada. Morreram milhares e milhares de pessoas com aquele terremoto lá no Haiti. E o pastor Renato Vargens conta exatamente que ele estava a deambular pelo acampamento dos refugiados, não é? Por aquelas tendas montadas ali naquele chão enlameado, em que praticamente todas as pessoas que estavam ali tinham perdido pelo menos alguém da sua família, tinham perdido amigos, tinham perdido, não é, conhecidos, tinham perdido, acima de tudo, como já disse, familiares, membros da mesma igreja, muitos. E à porta de uma tenda, não é, naquele chão enlameado, estava ali uma pessoa, uma senhora, que cantava: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Esta senhora tinha perdido todos os membros da sua família. Todos os seus familiares tinham morrido. Ela estava só. Mas porque Ele vive, ela pode crer no amanhã. Porque o nosso Redentor vive, não é? Nós podemos continuar a crer no amanhã, independentemente das circunstâncias, mesmo quando temos que passar pelo vale da sombra da morte. É bonito, não é? A gente aprende o Salmo 23, por norma é logo dos primeiros salmos que a gente decora, mas depois a gente sofre de amnésia espiritual e não se lembra de o recitar. Quando a gente encontra lá, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou o quê? Temer mal algum. Caramba! Porquê é que depois a gente não vive isso na prática? Porquê é que depois, quando realmente acontecem as coisas, a gente, ai não, porque eu vou morrer, Senhor, onde é que tu estás? Não estás a ouvir a minha voz, o meu clamor? Está a ouvir. Claro que está a ouvir. E está inclusive a dizer, a minha palavra. A minha palavra. Já te esqueceste da minha palavra? Já te esqueceste até, se for preciso, dos concursos bíblicos que tu ganhaste de decorar versículos? Tu lá dizias, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. É bonito, não é? É sonante, a gente canta, a gente decora,
mas depois a gente esquece de viver. E por isso é que o canto faz parte da nossa caminhada. Aquilo que nós cantamos, nós decoramos. Aquilo que nós cantamos faz parte daquilo que nós queremos. Por isso, se nós cantamos boas músicas sobre Deus, boa teologia, nós vamos memorizar boa teologia. Se a gente vai cantar má teologia, a gente vai decorar má teologia. Se a gente não tiver cuidado exatamente com o que vai premiar as nossas bocas no nosso momento de aflição, ou antes, se a gente não tiver cuidado com o que vai ocupar as nossas bocas nos nossos cultos dominicais, nós depois, se for preciso, vamos passar pelas situações e em vez de irmos à palavra e lermos lá Jesus a dizer, olha, ora por quem diz mal de ti, bem diz de quem diz mal de ti, perdoa aquela pessoa que não te pediu perdão, ama aquela pessoa que te considera um inimigo. Se ele tiver com sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. E a gente vai rejeitar isso para o lado e vai dizer, não, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vir na bênção vai se arrepender. Eu já cantei isto. Misericórdia. Isso não é o que a Bíblia ensina. Não é o que o Senhor Jesus ensina. E, igualmente, quando nós estamos aqui no nosso momento de cânticos, o momento é para exaltar o Senhor. Não é para me exaltar a mim, ou exaltarmos-nos a nós. E, infelizmente, há muitas músicas que mais falam sobre nós do que propriamente falam sobre Deus. Mais falam que eu sou tipo a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, que Deus, coitadinho, quem é que seria de Deus se não fosse eu? Valha-me a mim. Quem seria de Deus se não fosse eu? Mas por isso é que nós precisamos exatamente de voltar para as Escrituras e delas aprendermos o que temos de fazer. Por último, ainda nesta secção, em Atos 16, 25, nós encontramos aquilo que nos descreve na palavra do Senhor. Atos 16, versículo 25 diz exatamente neste milagre que Deus operou. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Paulo e Silas estavam presos e não é presos como as nossas prisões são, não é? Com uma horazinha para comer, para tomar banho, para ir para o tempo do recreio. Não, eles estavam presos ali à mercê, inclusive, de quem lhes fosse levar comida, se adoecessem, que lhes fossem levar medicamentos que quisessem, se passassem frio, que venha alguém lhes tapar do seu frio, porque não era responsabilidade da prisão nenhuma assegurar nada disso. Estavam ali eles, presos literalmente, pés e mãos com aqueles grilhões de ferro, e eles naquela situação de prisão, naquela prisão com aquele cheiro agradável, não é? Do primeiro século, com pessoas a gemer, não é? Com assassinos de uns lados, ladrões dos outros lados, violadores do outro lado, e eles cantavam louvores. Era meia-noite e eles cantavam ao Senhor. Porque, novamente, eles sabiam que Deus é Deus mesmo quando a gente passa por problemas. Deus é Deus mesmo quando a doença bate à porta. Deus é Deus quando a morte bate à porta. Deus é Deus quando o desgosto, quando a facada nas costas, em sentido figurado também, bate à porta. Deus continua a ser Deus. Deus continua a ser Deus. Deus é Deus de todo o tempo, de todas as circunstâncias. E por isso, como eu estava a dizer, a música tem de ser baseada nas Escrituras. Aquilo que nós cantamos tem que ter como base as Escrituras. Já lemos a passagem de Colossenses 3,16. Vamos agora ler Salmo de 119, 54. Este é o maior salmo das Sagradas Escrituras. E o seu tema, ou seja, é o maior salmo, isso é um salmo, é um poema, é uma canção, é um cântico. É o maior cântico das Sagradas Escrituras, por sua vez, é o maior capítulo das Sagradas Escrituras e o tema principal é a própria palavra de Deus. E diz aqui no versículo 54, os teus estatutos são motivo dos meus cânticos na casa onde eu estou vivendo. Ou seja, os estatutos, a lei do Senhor, os princípios do Senhor são
exatamente o tema, o conteúdo das suas canções. Depois, 1 aos Coríntios 14:15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 15. Diz assim: que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. Ou seja, nós precisamos de ter consciência do que estamos a cantar, ter racionalidade sobre o que estamos a cantar, ter sentido no que estamos a cantar, e não simplesmente cantar por cantar, sem às vezes saber a letra e sem perceber o que é que estamos a cantar. A minha mãe conta que... agora eu não me lembro se era eu, se era um irmãozinho lá da igreja, que havia um hino do cantor cristão em que a pessoa, novamente eu não sei se era eu quando era criança ou se era esse outro irmão, cantava alface, alface, então verei Jesus o salve. Não é face a face, alface, alface, então, porque a pessoa não tinha percebido que a letra dizia face a face. A pessoa tinha ouvido e achava que era alface. Então a pessoa nunca se tinha parado para atentar o que é que ela estava a cantar, o que é que dizia na letra, se o que ela estava a cantar fazia sentido ou não. Ela cantava com todos os pulmões, alface, alface, então verei. E a pessoa é porque nunca tinha parado para escutar ou para se atentar ao que estava a cantar. E muitas vezes nós também somos assim, a gente decora coisas, a gente decora, ouve, grava e depois repete e a gente depois não peraí, mas o que é que eu estou aqui a cantar? Faz sentido o que eu estou aqui a cantar? Então nós precisamos de ter atenção exatamente ao que estamos a cantar, ao conteúdo que estamos a cantar. Salmo 47, versículo 7, nos diz também, Salmo 47, 7, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com conhecimento. Ou cantai louvores com conhecimento. E por último, Deuteronômio 31, 19, o último livro do Pentateuco. Deuteronômio 31, 19 até ao 22 nos apresenta aqui algo sensacional. Então, diz assim o Senhor Deus: agora então escrevei este cântico para vós e ensinai-o aos israelitas. Fazei-os conservá-lo na boca, para que ele seja minha testemunha contra o povo de Israel. Porque eu o levarei para a terra que prometi com juramento a seus pais, terra que dá leite e mel. Ele comerá, se fartará e engordará. Então, voltando-se para outros deuses, os cultuará e me desprezará, violando a minha aliança. E quando for atingido por muitos males e angústias, então este cântico falará como testemunha contra ele, pois não será esquecido da boca da sua descendência, porque conheço a sua imaginação, o que ele planeja hoje, antes que eu o faça entrar na terra que lhe prometi com juramento. Assim Moisés escreveu o cântico naquele dia e o ensinou aos israelitas. O próprio Deus compôs uma música, compôs uma canção, deu ao povo de Israel, para que eles, quando se desviassem dele, eles iam se lembrar da asneira que eles tinham feito. Deus, para que algo fosse memorizado, deu um cântico ao povo. Deu o cântico ao povo, sabendo que eles se iriam lá na frente extraviar. E disse: vocês vão todos aprender e vão ensinar aos vossos filhos. Porque quando o problema vier, quando vocês se afastarem de mim, e vão se afastar, que eu sei, vai ser este cântico, vai ser usado para lembrar a todos, para voltarem para os caminhos do Senhor. Então, de uma forma semelhante, nós, não querendo de forma alguma que os nossos pequenos se desviem dos caminhos do Senhor, mas é importante que a gente tenha cuidado até o que é que eles estão a aprender, que canções eles estão a aprender e a memorizar, e buscar que de facto eles aprendam músicas cristãs desde a tenra idade, que eles de facto cantem: Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. Isto é importante a criança aprender logo, ainda nem aprendeu a cantar ou a falar, já sabe que Deus é bom. E quando vem uma situação assim mais complicada, ele lembra: não, mas Deus é bom. Deus é bom e é bom para mim. Deus não é mau, como as outras pessoas dizem. Deus é bom. Então isso é importante, que logo desde cedo e logo agora, enquanto ainda temos fogo, que nós aprendamos e aprendemos boas músicas, boas canções, para nos relembrarmos. Então, como estava aqui a dizer, 3 coisas que nós devemos relembrar em relação aos cânticos.
A música deve servir, e nesse sentido, como a música deve nos servir, deve nos ser útil, deve ser uma ferramenta que nós devemos compreender como algo imprescindível, ela tem que ser centrada nas Escrituras, ela tem que falar dos atributos de Deus e ela tem que tem que expor Cristo como o centro dela. A maior parte das músicas que nós cantamos, creio que vocês já repararam que tem muita temática de nós exaltarmos a Jesus pela sua cruz, exaltarmos Jesus por aquilo que ele fez por nós, porque exatamente essa é a mensagem principal que nós temos de guardar como cristãos e a mensagem que nós temos que levar às outras pessoas também como cristãos. Quantas pessoas, não conheceram a Deus ao terem parado à porta de igrejas, escutaram cânticos e entraram e ouviram a pregação do Evangelho? Quantas e quantas pessoas não foram convertidas assim, até pela própria palavra cantada? Então é importante nós termos essa noção. O momento dos cânticos, amados, não é meramente um intervalo entre os anúncios e a pregação, ok? O momento dos cânticos, não sei se vocês já pararam para analisar, mas biblicamente o momento dos cânticos é um momento de ensino. É um momento de instrução. O que a gente cantar vai decorar. Aquilo que a gente vai decorar vai acreditar. E vai viver, por isso é que eu volto a dizer, cantamos boas músicas, decoramos boa teologia. Cantamos más músicas, vamos decorar má teologia. E depois vamos exatamente acreditar conforme aquilo que é errado, segundo a perspectiva do cantor ou do autor da música e não segundo o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Então, é muito interessante, por exemplo, nós encontrarmos algo que é chamado de ciclo litúrgico. Desculpem lá este palavrão teológico. Ciclo litúrgico nós encontramos em Isaías 6. O que é este ciclo litúrgico? São como que etapas que muitas vezes é interessante de nós guardarmos ou de nós observarmos, mesmo no nosso tempo de culto e no nosso tempo de cânticos. O que é que eu quero dizer isto com ciclo litúrgico? Por exemplo, faz todo o sentido que nós sejamos relembrados, como ainda hoje começámos por fazer, nós começámos a cantar uma música de arrependimento, de pedir perdão a Deus, porque relembramos exatamente das nossas falhas. É importante que todos os cultos nós sejamos lembrados que sim, nós somos pecadores. Sim, é só pela misericórdia do Senhor Deus que nós estamos de pé. Sim, não fora o Senhor Jesus a ir àquela cruz e não fosse Deus a ir lá nos buscar àquele lamaçal onde ele foi, que nós estávamos aí como qualquer outro assassino em série, se for preciso. Não éramos melhores pessoas do que qualquer um dos mais miseráveis dos pecadores, como o próprio apóstolo Paulo diz. Sou mais miserável dentre todos os pecadores. Não é que Paulo, obrigatoriamente, era a pessoa mais ruim que ele conhecia. É porque ele tinha a plena consciência que antes até dele apontar o dedo para os outros, ele era um terrível pecador, que só pela graça de Deus é que ele estava de pé. E então isso é algo que nós precisamos de relembrar mesmo quando nos reunimos. E se nós olharmos para aquela passagem de Isaías 6, neste caso não vamos ler, mas eu vou citar, trazer à memória. Quando nós estamos a falar em Isaías 6, mostra-nos isto, que logo no início da passagem de Isaías 6 diz que Isaías, vê os anjos. Isto leva-nos ao ponto no qual o caráter de Deus é reconhecido e é demonstrado. E nós precisamos de saber disso e precisamos de conhecer quando cantamos. Depois, Isaías percebe que Deus é santo e ele não é. Isso leva-nos a dizer que nós, quando cantamos, o caráter de Deus é e precisa ser confessado. Nós dizermos os atributos de Deus, cantarmos os atributos de Deus, cantarmos o quão Deus é bom, reto, justo, soberano e por aí vai. Depois, Isaías confessa, Deus tem misericórdia de mim. Isto leva-nos exatamente à questão de que nós precisamos de ter um momento de confissão de pecados. É importante de que quando mesmo nós estamos no próprio culto dominical, seja no momento musical, seja no momento do prelúdio, nós sejamos levados a refletir e a pedir perdão a Deus, confessar o nosso pecado e pedir perdão a Deus. Depois nós temos exatamente esta questão de que o anjo vem e desce e toca nos seus lábios com aquela tenaz. Isto relembra-nos a demonstração da graça de Deus e igualmente uma certificação da graça de Deus, ou seja, somos relembrados que Deus é gracioso e Deus mostra que ele já foi perdoado, que a graça de Deus já foi aplicada sobre a sua vida. E depois temos exatamente uma devoção agradecida ou de um perdão compreendido, que é quando Isaías se vira, eis-me aqui,
envia-me a mim. Agora porque ele sabe o que Deus já tinha feito por ele e nele, ele agora já se sentia preparado. Ok, eu agora já estou preparado para ir ser representante de Deus. Depois temos uma instrução à obediência em Isaías 6, do 9 ao 12, e uma promessa de bênção firmada na aliança, Isaías 6,13. Então isto também descreve um bocadinho aquilo que deve ser muito dos nossos momentos durante o nosso culto público e algo que nós precisamos de lembrar, seja a palavra orada, cantada, pregada, nós precisamos de ter estes momentos ao longo de cada culto, de reconhecermos o caráter de Deus, nós confessarmos os nossos pecados, nós relembrarmos a demonstração da graça de Deus, nós sermos certificados, termos no nosso coração confirmada que a graça de Deus está sobre a nossa vida, nós retribuirmos com uma devoção agradecida e nós recebermos a instrução à obediência, nomeadamente também no momento da pregação, e que a promessa de Deus está sobre nós e a sua bênção de Deus está afirmada na nossa aliança que nós temos por meio do sangue de Jesus. Então, 4 dicas deixadas sobre, inclusive que não é que nós já falámos, 4 dicas que nós já deixámos e falámos sobre os cânticos. E na realidade isto devia afetar tudo o que nós fazemos. Então, nós no nosso momento de cânticos, no nosso momento de louvor cantado, temos de o fazer de forma racional, com bom senso, com decência e com ordem. Já tínhamos falado como biblicamente nós precisamos de guardar também estes 4 princípios. E na realidade tudo o que nós fazemos, nós não podemos fazer porque gostamos, entre aspas. Para que vocês fazem isso? Porque a gente gosta. A gente não faz nada, não deve fazer nada meramente porque gosta. Acima de tudo, quando estamos a falar em coisas relacionadas com o serviço ao Senhor Deus e a busca do avanço do seu reino. Devemos fazer tudo como o Senhor nos ensina de forma racional, no nosso culto racional, com bom senso, com decência e com ordem. E terminando já, agora vou dar orientações quanto aos cânticos congregacionais. Já na reta final, dar algumas orientações no tocante aos cânticos congregacionais. O que é que são estes cânticos congregacionais? Ora, cânticos congregacionais são exatamente o tipo de cânticos que nós devemos selecionar para este momento de louvor cantado. Porquê? Há muitas músicas que são cristãs e podem até ser boas músicas, mas que não são congregacionais, ok? O que é que eu quero dizer com isso, congregacionais? Ou seja, não são músicas que são boas para nós cantarmos em congregação, que podem ser boas, por exemplo, para o nosso momento de devocional pessoal, ou músicas boas às vezes exatamente para um momento de solo, por exemplo, para alguém fazer um solo, mas que não são músicas que falam tanto da nossa coletividade como o povo de Deus e que não falam até com este intuito de nos levar a todos numa só voz, num só propósito, a cantarmos e a adorarmos a Deus e a lembrarmos quem Ele é. E eu vou falar um bocadinho mais algumas coisas para nós notarmos. Por exemplo, quando estamos aqui a falar destas orientações quanto aos cânticos congregacionais, o conteúdo lírico, ou seja, as letras, devem falar acima de tudo sobre o que... Desculpem. Falar sobre tudo para e sobre Deus e o seu caráter. Então, o conteúdo das letras deve acima de tudo falar para Deus e sobre Deus, sobre o caráter de Deus, ok? Porque há muitas letras, exatamente, que falam mais sobre nós, ou apontam mais para nós, e não são propriamente uma música boa. Para nós cantarmos neste momento de cânticos congregacionais. Então, 2 coisas a ter em atenção a isto. Devemos ter cuidado em músicas que falam demasiado no ou sobre o ser humano, ou seja, falam muito sobre o ser humano, ou falam muito no ser humano, e há muitas músicas assim. Por exemplo, eu não quero chocar ninguém, mas a música Quero que Valorizes o que Tem não é uma música congregacional, porque é uma música que só vai falar sobre mim e sobre o outro. É uma música literalmente do cantor para quem está sentado no banco, não está a cantar sobre Deus. Quando eu digo quero que valorizes o que tem, tu és um ser, tu és alguém tão importante para Deus. Deus aparece como nota de rodapé numa música que é sobre nós, música que é sobre a pessoa, não é? A música está a falar Deus na perspectiva em que Deus te abençoa a ti, é bom para ti,
faz bem a ti, digamos assim. E Deus surge na música só como, digamos assim, aquele que abençoa. Ok? Então temos que ter cuidado. Este tipo não é propriamente uma música congregacional, porque não vai-se falar mais sobre nós do que propriamente sobre Deus. E a gente deve, acima de tudo, ensinar sobre Deus. Isso pode ser uma música que até alguém pode até usar no seu tempo devocional. Quer refletir quem é que ela é diante de Deus nesse sentido. Ok, mas não é propriamente uma música com uma letra que vai nos ensinar, digamos assim, sobre de facto quem Deus é. Porque, novamente, fala mais sobre o ser humano do que propriamente sobre Deus. Depois, ter cuidado com letras que repetem demasiado eu, me, a mim. Porque, novamente, isto, por um lado, a letra já vai tornar a música demasiado exclusivista, demasiado singular. E nós, como eu disse, quando nós estamos aqui, devemos dizer, magnifica comigo ao Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Estamos a lembrar que somos uma congregação. Somos um corpo, fazemos parte uns dos outros. Estamos a falar em coisas plurais, a linguagem é mais plural nesse sentido. Não é uma linguagem, digamos assim, eu e Deus, e agora é tu e Deus, e o outro e Deus. Não, nós somos o seu povo, não é? Somos o povo de Deus, somos uma nação especial. Nós estamos aqui para juntos entoarmos cânticos ao Senhor. Tipo, a linguagem dos salmos. Há salmos que são mais devocionais, da pessoa tipo, perdoa-me Senhor, ou ser comigo, mas depois vamos juntos louvar ao Senhor, vamos entoar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com danças, vamos louvar ao Senhor com tambores, é uma linguagem plural, uma linguagem de corpo, e isso muitas vezes nós temos visto como cada vez mais as pessoas têm, e não reparam, como têm muitas vezes uma noção de cristianismo muito singular, tipo eu e Deus. O que interessa é eu e Deus, a salvação é individual, é eu e Deus, mas Deus quando nos salva-nos e mete-nos num corpo. Nós precisamos de congregar, sim, porque Deus manda a gente congregar, mas porque a vida cristã é vivida assim, em comunidade. É a vida de corpo, é a vida de fazermos parte uns dos outros. Então, por exemplo, quando nós estamos a cantar o hino nacional, é um hino plural. É um hino que está a falar de nós, nação. Quando nós estamos a entoar cânticos ao Senhor, mesmo que fale sobre nós, tem que ser assim plural, a falar de nós, como igreja, como corpo, como precisamos uns dos outros e precisamos de juntos entoar e louvar ao Senhor. Depois, a música, como eu estava a falar, a música deve ser acima de tudo plural e coletiva. Por exemplo, uma música cristã uma música pode ser cristã, ser boa, mas não ser congregacional. E como eu disse, como detectar? É única e enfática e exclusivamente singular, ou seja, é apenas focada no relacionamento eu e Deus e não nós e Deus. Uma dica, geralmente usa várias figuras de estilo e analogias poéticas. Por exemplo, há um grupo musical que eu gosto muito das músicas deles. Os Arrais. Eu gosto muito das músicas dos Arrais. As letras das músicas dos Arrais, por exemplo. Só que as letras das músicas dos Arrais não são letras congregacionais. São letras cristãs, mas não são congregacionais. O conteúdo da música é bastante denso, é bastante poético, bonito. Já tive ótimos momentos de tempo devocional com Deus, a ouvir músicas deles e a ler a palavra, mas não são músicas para a gente cantar em congregação. Porquê? Porque não são tipo poemas em que a pessoa está a falar e poemas que a pessoa está a falar sobre eventualmente Deus ou sobre o relacionamento dele com Deus. São tipo orações, às vezes orações escritas, mas não são músicas congregacionais. Ok? E daí está uma diferença. Estou a falar até de um grupo que eu gosto, a música deles é boa, mas não é para se cantar, digamos assim, em congregação. Pode ser, por exemplo, um momento de uma participação especial, por exemplo, de um solo que alguém faça, mas não é propriamente um tipo de música para nós cantarmos todos juntos. Depois, outro ponto, a letra deve ser deve ser fácil e ao mesmo tempo profunda. Então a letra deve ser fácil e ao mesmo tempo profunda. Como aqui há algumas dicas, não deve ser simplista, ou seja, tipo linguagem muito abebezada, simples demais, mas também não deve ser demasiado complexa ou arcaica, ou seja, usar termos muito complicados, muito difíceis de se perceber. Por exemplo, essa foi aquela diferença que dentro até do povo batista se fez aqui há uns anos atrás, que foi a transição do cantor cristão para o inário, para o culto cristão. Porque o cantor cristão tem já termos de português muito complexos, que nós já não usamos mais. Então tentou-se atualizar e até corrigir a teologia de alguns cânticos do cantor cristão para uma linguagem mais fácil das pessoas decorarem, mais fácil das pessoas perceberem o que é que estão a cantar e memorizar. Como eu gosto de usar com frequência, poucos aqui talvez me
poderiam explicar o que é a frase "se da vida as vagas procelosas são"? É uma frase de um hino. É uma frase de um hino. Se da vida as vagas procelosas são. Se for preciso, a maior parte das pessoas passa anos, se não for a cantar o hino, sem usar a expressão nem vagas nem procelosas. Então, o que é que se fez? Buscou-se adaptar para uma linguagem mais atual, tal como a gente fez com a linguagem da Bíblia. Nunca adaptar o conteúdo, adapta só a linguagem para uma linguagem mais fácil de nós percebermos o que é que estamos a ler. Porque também podemos correr o risco, se usarmos uma versão do texto bíblico com um português muito complexo, muito antigo, a gente não vai perceber o que é que está a ler. Vai cair exatamente no erro quando Filipe chegou à carruagem do eunuco e perguntou: entendes o que lês? Ele vai dizer: não entendo. E quando estamos a falar dos cânticos também vai ser: entendes o que cantas? A gente tem que perceber, muitas vezes até, e eu faço isso muitas vezes quando eu vou a outra igreja, eu não conheço o cântico, eu fico calado só a ler para ver se até, para perceber se eu percebo o que é que a letra está a dizer. Segundo lugar, se eu concordo. Se eu concordo com o que ele está a dizer, porque não é porque simplesmente é uma música que é cantada em contexto de igreja que até está correta, não é? E depois para eu aprender, para eu ouvir os outros a cantarem e eu também poder repetir se eu concordar com aquilo que estou a cantar. Então, muitas vezes a gente precisa mesmo de analisar a letra para que nós compreendamos. Mas por isso é que é importante até que a linguagem utilizada, como eu disse assim, nas nossas letras, não é? Seja fácil, mas ao mesmo tempo falo sobre coisas profundas, não é? Falo sobre as verdades bíblicas de forma profunda, não é? Claro que é importante quando nós somos pequeninos, nós cantarmos Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom para mim. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalalalalala. Isto é bom quando a gente tem 3 anos, tem 4 anos. Não vou estar agora com 30 a cantar assim no culto, 3 palavrinhas só. Porque agora é suposto que eu já esteja a alimentar-me de coisas mais profundas e de conhecer a Deus com outra profundidade que eu não conhecia naquela altura. Então, de uma forma idêntica, o tipo as letras que nós vamos cantar tem que ser simples no sentido da gente ser fácil do coração, ou melhor, facilmente nós podermos decorar, facilmente nós podermos cantar, mas também falar sobre coisas profundas, ok? Falar sobre realidades bíblicas profundas. E como cantávamos na primeira música, é uma letra muito profunda e com muitas expressões bíblicas de dizer: perdoa-me, Senhor, se eu fui negligente nisto, se eu fui negligente naquilo, um monte de coisas que a Bíblia nos chama, nos desafia a falar, não é? Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, não é? Que é quando Jesus usou aquela expressão da agricultura para os seus discípulos, a dizer que os campos já estavam preparados para a colheita, a seara é grande, não é? E ele diz: os trabalhadores são poucos. Então são tudo coisas que nos fazem lembrar de outras porções das Sagradas Escrituras e que nos lembram: caramba, o que é que eu estou a fazer para missões? Quanto é que do meu rendimento mensal eu invisto em missões? Quantos missionários eu conheço e estou a orar pelas suas vidas? A gente deve parar para pensar sobre isso. O que é que eu estou aqui a fazer em Viana do Castelo para que descrentes conheçam o Senhor Jesus? É para a nossa reflexão. É uma letra simples, fácil de entender, fácil de decorar, mas é profunda no seu conteúdo, naquilo que está a dizer. Depois, já mesmo a terminar, o ritmo deve ser agradável. O que é que isto quer dizer que o ritmo deve ser agradável? Adapta-se às várias faixas etárias presentes na igreja e de forma que todos possam cantar juntos. Novamente, quando estamos a falar de música em contexto de igreja, todos temos que conseguir cantar juntos. Claro que se estivermos a fazer, por exemplo, um culto mais com um público que é jovem ou estritamente jovem, aí pode já ter um bocadinho de outra batida, de outro ritmo, porque os jovens vão acompanhar. Agora, se nós estamos a ter um ritmo, ou melhor, estamos num ambiente em que temos as várias faixas etárias presentes, toda a gente tem que conseguir cantar. Novamente, somos um corpo. Isto não é eu que vou para o culto cantar o que eu gosto. Todos somos um corpo. Temos que ser sensíveis às várias pessoas que nós temos connosco. Igualmente, o tom permite que a maior parte das pessoas cantem. Não pode ser demasiado agudo, nem ser demasiado grave. Por isso é que há músicas que eu disse, é mais música de solo, porque alguém que tem uma boa capacidade vocal consegue cantar. E se for preciso, a gente vai ficar calado, que eu não chego àquela nota ali. Eu não chego ali àquela nota.
Eu não tenho aquele baixo ou não tenho aquele agudo. A irmã, Deus abençoe, mas eu não chego àquela nota. Mas o importante então que seja um tom que toda a gente consiga cantar e depois, novamente, que seja compatível com a letra cantada. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu estou a dizer é que não faria sentido algum que a gente estivesse a cantar a primeira música, que se chama Perdoa-me Senhor, em ritmo, sei lá, tipo da axé, uma coisa assim do género. Ou um ritmo animado. Porquê? É uma música de contrição. Estamos a falar de uma coisa séria. Estamos a falar com pesar. Então tem que ser uma melodia que nos leva à introspeção, que nos leva a pensar no que a gente está ali a cantar, não é? Não é? Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Não pode ser assim. Ou estamos a falar de uma música sobre a morte de Jesus? Não é? Não dá. Não, por exemplo, a Rua de Cruz. A gente não vai cantar a Rua de Cruz a bater palmas e a dançar. Porque é uma música que estamos a falar sobre a morte de Jesus. Estamos a falar sobre o nosso Salvador que foi à cruz em nosso lugar. Fazeria sentido para vocês se um filho vosso tivesse tido um acidente? Imaginemos, o filho vosso tinha tido um acidente e tinha morrido naquele acidente. E naquela data se tinha composto uma música para relembrar, homenagear a morte do vosso filho. Eu acho que nenhum de vocês ia achar piada nenhuma ou cantar aos pulos se a música sobre a morte do vosso filho fosse o Gabriel morreu, passou um carro por cima. Eu acho que ninguém ia achar piada nenhuma a isso, ia achar que coisa de mau gosto. Desculpa lá, Gabriel. Ninguém ia achar isto de bom tom. Ninguém ia achar engraçado. Ninguém ia achar uma coisa que fizesse sentido. Mas nós muitas vezes fazemos esse tipo de coisas. Nós pegamos em músicas que a letra é falar sobre, às vezes, a morte de Jesus. Sim, tem muito de componente de alegria e satisfação. E graças a Deus. Uau, que incrível a salvação que nós alcançamos. Mas tem pesar, introspecção, da gente refletir. Jesus teve que morrer. Jesus penou na cruz. Jesus chorou ali, Jesus foi chicoteado, Jesus passou por tudo aquilo. Então, se eu estou a cantar uma música que está a falar, por exemplo, uma música pascal, por norma, há aquelas músicas da ressurreição que são animadas, mas quando nós estamos a falar as músicas digamos assim, do caminho até ao Calvário e a falar sobre, são músicas introspectivas, músicas para nós pararmos e refletirmos. Então precisamos exatamente que, novamente, o ritmo tem que ser compatível com a letra cantada. E último ponto, a música deve ser, como eu disse, de fácil memorização. Possui uma poesia e rima, isto é importante, e nós mesmo, como muitas das músicas que nós cantamos são traduções, temos que ter cuidado em relação a isso, porque muitas vezes nós, para fazermos uma boa tradução, alguma coisa vai ter que ficar pelo caminho, ou fica exatamente as palavras de quem escreveu e ficamos com uma música que rima, ou acabamos por, se nós vamos cantar exatamente por norma o que se canta no original, a gente pode meter uma música que fica desconexa, que não fica cantável. Então nós, quando estamos a lidar com traduções, a tradução tem que ser uma música cantável, okay? Tem que ser uma música que a gente tenha rima, tenha poesia, que novamente, a rima vai fazer com que a gente decore mais facilmente. A gente já sabe, a gente está no início da frase, já sabe como é que a frase vai terminar. Muitos dos hinos dos cantores cristãos, dos hinários, são assim. A gente já sabe, este rimam com ão, o outro vai rimar com in, e o a seguir vai rimar com ão, e o a seguir vai rimar com in. Então a gente já sabe, já está a apanhar o que é que estamos a cantar. Então, novamente, possui poesia e rima. Depois, proporciona a pessoa a relembrar e a cantar sozinho ao longo da semana. Nós temos que ter essa consciência. Aquilo que nós vamos cantar aqui vai ensinar as pessoas, e o nosso objetivo é que a pessoa aprenda para poder cantar ao longo da semana e relembrar exatamente aquilo que nós já falámos. Se for uma música demasiado complexa, com uma linguagem demasiado complexa, ou que não rime, que não tenha poesia, vai ser mais difícil as pessoas de memorizarem. Mesmo até, por exemplo, quando nós vamos pegar numa porção das Escrituras, talvez tenhamos que adaptar um bocadinho a linguagem para rimar, para que a gente consiga decorar, o que estamos a cantar. Podemos adaptar a linguagem, não o conteúdo, para que rime e a gente consiga decorar exatamente aquela porção das Sagradas Escrituras, desculpem. E depois, por último, facilita a que ao mesmo tempo e sem qualquer suporte, seja de um instrumento ou de letras, a congregação consiga cantar. Ou seja, nosso objetivo é que, se nós usarmos
boas músicas, com boa teologia, com boa poesia, boa rima, boa linguagem, que a gente decora, e que se do nada há um apagão, há culto na mesma. Porque o povo sabe as músicas de cor. Se do nada, faltou a internet, olha, o computador está avariado, não temos projeção. E agora? A gente tem que saber de cor. Por isso é que temos que ter cuidado em todos estes passos. Porque não há muito tempo atrás, não é? Era muito fácil isto. As pessoas se reuniam e iam numa viagem de autocarro, ninguém precisava de sacar o telemóvel com a aplicação do inário do bolso, como eu tenho que fazer, nem nada, porque as pessoas já sabiam os cânticos de cor. As pessoas sabiam de cor, estavam habituadas a cantar aqueles cânticos. Muitas vezes, não é? Podiam ser de nacionalidades diferentes, não é? Mas a gente, espera aí, isto é o Rui de Cruz, eu conheço esta música, não é? Por exemplo, aquela música internacional, isto é o Amazing Grace, não é? A maravilhosa graça de Jesus, eu conheço, não é? Qualquer pessoa ouve, está aqui, está na China, está em África, sabe que música é que se está a falar, pelo menos a melodia pelo menos vai conhecer. Então era muito interessante, não é? Que até há bem pouco tempo isto era muito comum da gente conseguir fazer isto no nosso meio. E por isso é que esse é o nosso objetivo, quando estamos a falar dos cânticos também no nosso momento de culto, seja isso, seja algo que agregue a todos nós, que junte a todos nós. E é um momento que, acima de tudo, é um momento participativo. Mesmo quem está aqui à frente a dirigir, está a dirigir. Ok? Está a dirigir a congregação a cantar. Aqui não é sítio para isto, não é um palco para estrelas brilharem aqui. Ok? Não é aqui o sítio para ninguém mostrar os seus dotes musicais ou de instrumentos. Não, aqui é o momento, é o lugar em que quem está aqui à frente tem a responsabilidade de conduzir. Porque quem a gente quer mesmo que seja ouvido é o povo de Deus. A uma só voz. Que o povo de Deus cante com todo o coração e que Deus ouça o canto de todos nós, todos juntos. Então, não é mais aceito por Deus quem está aqui à frente, nem quem está aqui sentado. Somos um só corpo, uma só voz, e precisamos de assim poder cantar todos juntos, boa teologia, boas porções das Escrituras, e assim decorarmos, e assim, quiçá, pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que nós conhecemos e que até têm relutância, a gente até não pode partilhar com eles, olha esta música aqui, ouve esta música aqui, e aquela música pode estar ali a pregar a mensagem do Evangelho. Ou a gente até mesmo, independentemente dos nossos dotes vocais, até lhe pode cantar uma música no momento em que a pessoa está ali e precisa de desabafar connosco e diz, olha, eu tenho uma música, uma canção que eu gostava de partilhar contigo, um poema que eu gostava de partilhar contigo. E a gente ali canta, porventura, uma porção das Escrituras e aquilo pode levar a pessoa a se lembrar. E o Espírito Santo a usar aquilo para a conversão daquela pessoa. Amém? Que o Senhor então possa abençoar a sua palavra. Obrigado pela paciência destas 3 partes a falar sobre o mesmo tema. Para a semana, se assim Deus nos permitir, nós continuaremos já a falar sobre o tema das ofertas. Vamos chegar ao último pilar do nosso culto comunitário e assim continuamos. Mas vamos então agora neste momento ao Senhor em oração, lhe dar graças por este culto que nós lhe pudemos prestar esta manhã e que o Senhor então nos despeça na sua graça. Vamos então ao Senhor em oração. Pai de amor, de infinita bondade, misericórdia e graça, nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós, agradecemos pela forma como tu próprio na tua palavra deixas cânticos para que nós os memorizemos, Senhor. Deixas poemas que falam sobre quem tu és, aquilo que tu fazes, não só em nós, mas no mundo à volta, Senhor, que nos lembram da quão grande misericórdia nos alcançou, para que nós hoje possamos ser considerados justos diante do teu tribunal, diante da tua presença, porque em Cristo Jesus nós fomos perdoados de uma vez por todas. Nós lembramos que foi necessário que Jesus fosse àquela cruz, se entregasse, morresse em nosso lugar, para que nós hoje possamos ser encontrados livres de toda a culpa, livres de todo o pecado e livres para te louvar e para te adorar. Senhor, capacita-nos então a que nós cantemos boas músicas e que nós lembremos e possamos partilhar com os outros
boas músicas, Senhor, sobre Ti, Senhor Deus, que ajuda-nos a memorizar a Tua palavra assim, ajuda-nos a memorizar de facto que Tu nos amas, a memorizar que Tu nos perdoas, a memorizar que nós somos chamados a ser Teus amigos, Senhor, virando as costas aos assédios do mundo. E, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande amor por nós, Deus Pai, que as doces consolações, a coragem, a ousadia, a capacidade da pregação do Evangelho, mesmo em meio à timidez, que só o Teu Santo Espírito nos pode dar, seja com todos e com cada um. Oramos em nome de Jesus dizendo amém.